Estamos na série Assunto de Famílias, onde a gente está tratando, relembrando, recordando alguns princípios e valores, aquilo que Deus propõe e trabalha para nós em relação à família. Eu particularmente gosto muito, porque eu gosto muito de família. Eu tenho o privilégio de vir de uma família muito boa e saudável. A relação com os meus pais é muito boa, a relação com os meus irmãos ela é muito boa. Como hoje, a relação que eu tenho dentro de casa também é muito boa. Eu curto muito a minha família, dou graças a Deus pela esposa e os filhos que tenho. Como a relação com a família da minha esposa também é muito boa. Me dou muito bem com o meu sogro, seu Silvio, dou muito bem com a esposa dele, e não gosto de usar a expressão que a define, mas eu me dou muito bem. Mas eu queria hoje pensar com vocês em fazer um check-up de como anda a nossa família. Eu gosto da gente pregar sempre sobre série. Na verdade, igreja, a gente não tem muito o que inventar nas pregações. A gente tem que recordar sempre o que Deus nos ensinou. Por quê? Porque nos coloca de novo no trilho. Se a gente não avalia, a gente pode achar que hoje está muito bem, lá na frente está totalmente desvirtuado, porque o ângulo foi pouquinho, mas lá na frente a distância é muito grande. Então a gente precisa reavaliar sempre. Eu queria pensar hoje em cima de um texto, e depois desse texto partir para um outro texto. O texto de 1 Crônicas 16, 43, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 16, 43. O texto diz: Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para a sua casa para abençoar a sua família. Que versículo bacana, né? Que movimento gostoso. O cara volta para casa para abençoar a sua família. Eu acho que isso já começa a pegar um pouco na gente. Como é que a gente volta para casa? Ou o que a gente faz quando volta para casa? A gente tem sido alguém que tem abençoado a família? O retorno da gente para casa é positivo, é gostoso, e a família vibra: ô bravo, o meu pai voltou, que legal, mamãe chegou. Ou, putz grilo, chegaram aqui em casa, que desgraça, estava tão bom, ele chegou, eu saio. Interessante que o texto está trabalhando num contexto bacana que a gente vai ver, mas a afirmação do movimento de Davi mexe muito com a gente. Ele voltou para casa e ele tinha um propósito ao voltar para casa. A volta para a casa dele não era para ele descansar. Olha, eu tive um dia pesado, trabalhoso, eu tive um dia cheio de conflitos, reuniões atrás de reuniões, o chefe pegando no meu pé, metas que eu precisava bater e não bati, colegas que me interferiram o tempo todo, ou interferiram o meu trabalho o tempo todo. Então, gente, cheguei em casa, é o seguinte: me deixem só, tranquilo, deixa eu ficar sossegadinho aqui, vou tomar um banho quente, relaxar, vou tomar minha sopa, vou depois assistir um jornal e vou dormir. Vou tomar um Lexotan, porque hoje eu estou precisando, esqueçam de mim. A pergunta é: qual é o movimento que acontece quando eu chego em casa? Porque Davi, ele voltou para casa com o propósito de abençoar a sua família. Agora, para entender, a gente tem que olhar para o movimento por trás deste ato. O que é que estava acontecendo em Israel? O verso que acabamos de ler é uma conclusão de um movimento enorme que Davi havia promovido. Não é simplesmente um dia de trabalho e Davi volta para casa como quem dissesse: olha, hoje eu tinha um dia qualquer de trabalho e estou voltando para casa. Não. Ele trouxera para a sua própria cidade, a cidade de Davi, a arca do Senhor e a coloca na tenda. A arca do Senhor tinha todo um significado, todo um conteúdo, toda uma proposta. Deus pede e ordena a Moisés que ele construa aquela arca, e dentro da arca se colocou ali as pedras da aliança, onde a relação entre Deus e o povo estava sendo estabelecida.
naquela arca existia dentro dela o conteúdo das lições ou das tarefas e das obrigações do povo versus das obrigações de Deus. Interessante que dentro da arca, Deus colocou aquilo, mandou fechar e ele se encontrava com o povo em cima da tampa. Então aquela arca, ela tinha todo um significado para Israel. Significava o compromisso estabelecido entre Deus e o povo, as expectativas que Deus tinha para com o povo, mas mais do que isso, era a presença de Deus no meio daquele povo. E Davi traz a arca para ali, e ali ele começa a estabelecer funções para as pessoas que cuidavam daquela arca, e funções para pessoas que cuidariam de todos os rituais cristãos no meio da nação. Ele estabelece os cuidadores da arca, ele estabelece cânticos para aquela arca, ele estabelece cânticos para a nação enquanto estavam na frente da arca, ele estabelece quem é que ia fazer esse movimento todo, e a partir dali essas coisas começaram a funcionar. Ele reúne o povo e ele acaba escrevendo algumas orações que nós conhecemos como salmos, são as falas de Davi para com Deus, e a gente vai ver que neste texto, o texto revela pelo menos 3 salmos muito significativos do movimento entre Davi e Deus, entre o povo e Deus. Agora, o que era interessante é que depois de Davi ter feito tudo isso, ele trouxe a arca representava a relação de Deus para com o povo, a própria presença de Deus no meio do povo. Ele traz essa arca, ele estabelece todas as cerimônias e celebrações, ele despede o povo, cada um vai para sua casa, e ele retorna para sua casa para abençoar a sua casa. Interessante é que neste movimento, enquanto ele traz, estabelece, ele escreve 3 salmos, e esses salmos, ele traz 3 afirmações. E essas afirmações são muito importantes para nós entendermos o dia de Davi. Na primeira afirmação, ele diz, nós somos escolhidos. Ele aponta e ele faz um paralelo no verso 7 a 22, uma oração feita por ele através de um cântico, que é paralelo ao Salmo 105, de 1 a 15, e ele aponta para Deus como aquele que é o criador da aliança, o mantenedor da mesma, e que torna Israel sua nação eleita. Naquele salmo, naquele cântico, naquela oração, ele está dizendo o seguinte: é Deus quem criou essa aliança conosco, é Deus quem estabeleceu que nós teríamos um vínculo com Ele, é Deus quem estabeleceu a forma desse vínculo, e é Deus quem mantém a sua presença no nosso meio. Deus é aquele que nos escolheu, Ele olhou para nós e fez de nós o seu povo. Tanto que o verso-chave dessa oração é o verso 18, quando ele diz: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. A terra de Canaã era conhecida como aquela terra escolhida, preparada e separada para que o próprio povo de Israel fosse lá. E o que Deus está dizendo é: eu os escolhi, eu os separei, eu os formei, eu os criei e eu os levarei para esta terra. Porque o movimento é meu, a escolha é minha, o projeto é meu, a função é minha. A segunda afirmação nos cânticos é que Deus, ele é soberano. E aí você pode ver no próprio capítulo 16, dos versos 23 a 36, onde a afirmação principal, ou a ideia central é: Deus é o Criador e soberano sobre todas as nações e deuses. O verso que entra em destaque, na verdade são 2, o 26 e 30, que diz: pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, e tremam diante dele todas as nações. Deus é soberano, Deus é maior que tudo, não há nenhuma outra coisa, ser, que se assemelha ou se compara com este Deus. Ele, no primeira afirmação, ele diz: eu os escolhi. Na segunda afirmação ele diz: e não há ninguém igual a este Deus que nos escolheu. Ninguém, eu os escolhi.
Eu os escolhi. E não há ninguém comparado a mim. E quando ele fala de deuses, a gente pode pensar aqui no conceito de que Deus está criando para nós a luta contra pessoas que têm deuses. Aí você já enfatiza logo de cara aquelas imagenzinhas que as pessoas têm, ou os deuses que são escondidos entre a natureza, o Deus trovão, a energia tal, a energia... A Bíblia está dizendo de que Deus, ele sempre foi aquele que nos é necessário. A partir do momento que a gente tira aquele que nos é necessário e substitui por algo que se torna necessário, esse ocupou o lugar de Deus, se tornou Deus. Por isso, é muito pobre da nossa parte achar que deuses são imagens ou seres que foram criados. Nós podemos substituir deuses por coisas, como o próprio trabalho, como o próprio dinheiro, como uma saúde inquestionável, como uma aparência irretocável, como qualquer outra coisa, um relacionamento, um casamento, eu substituo como Deus. Agora, no contexto aqui, o que ele está dizendo era, deuses de outras nações não se comparam ao Deus verdadeiro. Eles são como ídolos, nada, só imagens. Porque só há um Deus que todas as nações devem tremer. Esse é o Deus verdadeiro. É único. Engraçado que se você olhar para o cristianismo, o que o cristianismo prega é a existência de um único Deus. E só a Ele tem que se ter essa relação. E ele vai tão forte no conceito, que quando Deus está estabelecendo os mandamentos, ele diz nos primeiros 3 mandamentos a seguinte coisa: só a mim, e é só comigo que você vai se relacionar. Eu sou o único Deus, e só a mim você adorará. Não vai adorar outro Deus. Segunda coisa, se isso é verdade, você não vai criar para você imagens de deuses. Deuses que me substituirão. Porque se eu sou o único Deus, e só a mim é que você vai adorar, você não pode criar para você um outro Deus. E aí ele vem no 3º mandamento dizendo, e você não deve dizer o nome de Deus em vão. E muitos de nós achamos que a gente não pode falar o nome de Deus solto. O conceito por trás do princípio é que se Deus é o único Deus verdadeiro, e somente a Ele eu adoro, e Ele é o meu único Deus, a minha vida tem que ser coerente com isso, a tal ponto que aquilo que eu falo caracteriza aquilo que eu vivo. O nome de Deus não é dito em vão. Por isso que a Bíblia pega pesado, logo de cara, onde Deus é soberano, porque Ele é único. Deus é que controla, porque Ele é o único Deus. No cristianismo não há portas para outros deuses. No cristianismo não há possibilidades de um Deus partilhando o lugar de Deus com outro, semelhante a Ele. O cristianismo, ele parte do princípio que Deus existe, ponto. Em nenhum momento você vai ver o cristianismo querendo provar a existência de Deus, porque se parte do princípio de que Deus existe, ponto. Você não precisa provar a sua existência, porque Ele existe, ponto. Eu não preciso provar para você a minha existência. Eu existo, ponto. Quer você acredite ou não. Deus existe e ponto. E Ele se revela na criação. E Ele não partilha o lugar dele com nenhum outro Deus, porque Ele é o único Deus. O único. E porque Ele é o único Deus, Ele é soberano. Engraçado é que a gente começa a comparar isso e pensar nisso, e a gente vê o seguinte: poxa, o movimento de Deus é que Ele nos escolheu. O movimento de Deus é que Ele olhou para nós e Ele optou por nós. O movimento de Deus é que Ele está criando para si, porque Ele escolheu um povo dele. O segundo movimento é de que Ele é soberano.
e de que Ele é que está sentado no trono de tudo, governando todas as coisas. E quando a gente olha para as tábuas do mandamento, onde Ele trouxe a arca, estabeleceu qual era a regra, e dali Ele tinha a relação com o povo, a gente olha para as regras e diz, talvez esse Deus seja rígido, duro, porque Ele quer que a gente cumpra cabalmente, literalmente, todas as regras que Ele estabeleceu. Só que a terceira afirmação de Davi é brilhante. Deus é bom. E quando ele diz isso, o que ele está dizendo é que Deus é bom e misericordioso. E o texto base dessas orações está no verso 34 e 36, quando ele diz, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Presta atenção, o que ele está dizendo é, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Mais uma vez ele diz, Deus é bom, o seu amor dura para sempre. É um Deus misericordioso, é um Deus que olha para nós e Ele não está tão preocupado em simplesmente dizer, eu sou o Deus que estabeleço as regras e vocês têm que me seguir. E se vocês não me seguirem, vocês estão enquadrados na lei tal, artigo tal, aonde vocês serão condenados dessa forma. O conceito da gente sempre é olhar para Deus como a gente olha para nós mesmos. Porque nós mesmos sempre avaliamos a situação de forma meritocrata. Se eu fiz por merecer, eu recebo. Se eu não fiz por merecer, eu não recebo. E dessa forma eu trato com os meus filhos. Se você fez por merecer, você recebe. Se você não fez por merecer, você não recebe. Dessa forma nós somos avaliados na nossa empresa. Se nós fizermos por merecer, nós recebemos. Se nós atingirmos as metas, nós recebemos. Se nós angariarmos a quantidade X de lucro ou de recursos para a empresa, nós merecemos. Caso contrário, nós somos riscados, porque nós trabalhamos sempre numa condição de avaliação, onde se fiz por merecer, sou beneficiado. Agora, o que a Bíblia aponta é para um Deus diferente, dizendo, escuta, o movimento é meu, não é de vocês. O partir é meu e não é partir de vocês. Fui eu que os escolhi. Sou eu que continuo regendo todas as coisas. E por fim sou eu que sou bom. E o meu amor por vocês dura para sempre. Por isso que precisa mudar a maneira da gente enxergar a nossa relação com Deus. Aonde a gente se desanima de uma forma punitiva. Quando eu olho para mim mesmo e digo, caramba, não estou cumprindo o que Deus pede, logo a mão de Deus vai pesar sobre mim. Quantas pessoas não chegam para mim dizendo, André, estou desempregado, provavelmente estou em pecado. Estou com uma doença, provavelmente foi a punição de Deus, eu não vivi de acordo, então eu estou recebendo isso. Como se Deus trabalhasse nessa condição. E Davi vem com uma afirmação totalmente contrária. Davi chega num posicionamento totalmente contrário. Ele diz, gente, eu sou o rei de Israel. Eu estou aqui estabelecendo rituais e maneiras de se conduzir. Como nós nos relacionamos com Deus. Como nós vamos nos portar como Deus. Eu estou escrevendo aqui cantigas, orações, inclusive, que representam tudo isso. Mas o que eu quero que vocês saibam é que nada tem a ver comigo e nem com vocês. Todo o movimento é de Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus que é soberano. Porque Deus é soberano. E porque é um Deus bom. E o seu amor dura para sempre. Que Deus. Depois que ele reúne todo o povo e estabelece todo esse conteúdo, ele resume o movimento por trás do ato de forma clara, dizendo na primeira afirmação, nós somos escolhidos. Segunda afirmação, Deus é soberano. A terceira afirmação, Deus é bom. Povo, vocês entenderam isso? Entenderam? Voltem para casa. Voltamos para casa. E aí o texto diz, então todo o povo partiu,
cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Por que é que Davi tinha condições de voltar para casa para abençoar a sua família? Porque ele era um grande pai? Porque ele sabia definir as tarefas dentro de casa? Porque ele sabia lavar a louça depois do almoço? E assim aliviava a pressão com a esposa? Porque quando ele levantava de manhã, enquanto a esposa estava no banheiro retocando o reboco, ele estava estendendo a cama. Enquanto a esposa escovava o dente, ele passava o café. E aí iam todos embora. E aí ele dava uma geral na casa. Aí ele trabalhava um pouquinho. Aí agora está na hora de fazer o almoço. E aí ele ia fazer o almoço. O pessoal chegava, o almoço estava pronto. Ele dizia, agora está na hora de eu lavar a louça. E aí ele propunha para a esposa que descansasse um pouquinho. Acordava a esposa mais tarde com café na cama da tarde. Enquanto isso, o jantar já estava pronto. Já tinha revisado a lição dos meninos. Já tinha estudado com os meninos. Já tinha limpado o quintal de tudo o que o cachorro tinha feito. E aí, à noite, ele ia para a reunião de presbitério. Eu relatei, gente, a minha vida. Eu relatei o que eu sou. Mas o que eu tenho aprendido, e pela graça de Deus eu tenho aprendido que não é isso. Então a partir de amanhã eu não faço mais. O fato é, o que Davi estava trazendo para a família, e abençoando a família, era no conceito de que dentro da família, nada tinha a ver com ele. Que havia um Deus maior. Que esse Deus maior era aquele Deus que tinha escolhido a família dele. E mais do que isso, este Deus maior era soberano. Era um Deus que tinha tudo no controle. E por mais que a família parecesse que estava em cacarecos, ele tinha plena convicção de que Deus era soberano. E se não bastasse isso, não era um Deus que trabalhava da maneira como ele trabalhava. Era um Deus bom e que o seu amor durava para sempre. Por isso ele podia voltar para casa e, em cima de todo esse alicerce, abençoar a casa dele. Diferente da gente. A gente volta para casa querendo impor ordens, organizar a estrutura, escrachar todo mundo, dizer que nós é que sabemos. Nós não os homens, nós homens e nós mulheres não, nós homens e vocês mulheres é que dizem isso. E a gente chega como se fosse o dono da verdade. É quem traz e acaba tumultuando a casa, porque aqui quem manda sou eu, e as coisas têm que ser feitas desse jeito. Ou então o sujeito se abate dizendo, aqui quem manda é ela não quer ouvir porcaria nenhuma, então fica aquele distanciamento um do outro. E a bênção de Deus de entender que dentro de casa, quem governa a casa, quem é soberano dentro da casa, quem promove a unidade da família, o Deus que é bom e o amor que dura para sempre, vem de um Deus maior, do único Deus e o verdadeiro Deus. Por isso nós precisamos aprender muito com Davi, de voltar para casa, para abençoar a família. Por isso, palavras do Howard Hendricks, que foi professor da Sueli, que está aqui com a gente, professor do meu pastor,
do pastor que me criou, e ele era apaixonado por esse cara. Diz: muitos pais acreditam que fizeram um bom trabalho se seus filhos não se tornaram usuários de droga, não se envolveram com sexo ilícito e nem se tornaram delinquentes juvenis. Muitos pais acham que a definição de sucesso é quando eu olho para o meu filho e o meu filho está isento dessas aberrações, dessas coisas comuns do mundo. Meu filho é um filho de uma certa forma saudável. Ele está formado numa faculdade, ele está falando inglês e alemão e espanhol, já manja um pouco de mandarim, já está empregado, tem um bom trabalho, saiu de casa, toca a sua própria vida. A gente considera como o pai de sucesso como se fosse isso. Se olhar para Davi, que foi para casa abençoar, a família dele deu muito trabalho, e muito trabalho. A família dele tinha alguns que não tinham o padrão de sucesso que a gente considera hoje, mas isso não exclui o que a Bíblia diz, dele voltar para casa e abençoar a sua família, na consciência de quem Deus era. Por isso, Dr. Howard Hendricks, ele ainda trabalha num conceito dizendo o seguinte: nós pais precisamos ter alvos mais elevados. Eu quero que os meus filhos sejam agentes transformadores da sociedade, que conheçam e vivam a vontade de Deus para as suas vidas. Eu quero que eles alcancem seu potencial máximo. É mais do que simplesmente uma boa formação. É mais do que simplesmente uma boa educação. É mais do que o meu filho saber comer de boca fechada. É mais do que o meu filho falar fluentemente inglês. É mais do que o meu filho entrar num concurso público. O conceito vai além. É dar um propósito e um significado para a vida dele, e entendendo que Deus o escolheu, que Deus é soberano, e que Deus é um Deus de amor e bondade, e o seu amor dura para sempre. Por isso, filho, você pode ir para este mundo com uma característica diferente. A característica de transformar uma sociedade. A característica de ser o fator de transformação e não mais um concorrente no meio dessa sociedade deturpada, depravada. Por isso, filho, você pode dar o seu potencial máximo. Você pode desenvolver as suas melhores habilidades em prol dessa direção, em prol de tudo isso. Por isso, filho, não se esqueça nunca, mesmo no meio das maiores atrocidades que nós estamos passando, os maiores barulhos de corrupção que a gente vive, num mundo onde a gente não tem a esperança, onde o nosso enfoque maior é: procura outro lugar, porque aqui está perdido. Filho, o que eu quero dizer para você é que não importa onde você esteja, você pode ser o canal da bênção de Deus. Baseado nisso, eu quero olhar para o próprio exemplo de Jesus Cristo e de Paulo, quando Paulo conversa com o pessoal de Filipenses, e ele faz um check-up do coração daquele povo de Filipenses. Em Filipenses 2, a gente vai ler de 2 a 12, você pode abrir a sua Bíblia e a gente vai checar algumas coisas que a gente pode estar avaliando no nosso coração. Primeiro, a convicção. Filipenses 2:1 diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Mas Paulo começa dizendo àquele povo, vocês têm que ter convicção. E uma família saudável é uma família que tem um forte sistema central de valores. A convicção, se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo. Quando Paulo está ensinando, ele diz, o sistema central de valores da gente é Cristo. E se porque estamos em Cristo, é dessa maneira que nós vamos viver. Qual é o sistema de valor que você estabeleceu para a sua família? Quais são as regras e os princípios? São fundamentados no quê? Quando Davi foi abençoar a sua casa, ele tinha valores e princípios, regras muito claras para ele. Tanto que ele escreveu para o povo,
Deus é soberano. Deus nos escolheu. E Deus é um Deus de amor. E o seu amor dura para sempre. E Deus é um Deus bom. Esse vai ser o sistema central. Aonde os nossos valores serão estabelecidos e ramificados. É a partir daqui que nós existimos. Não há dúvida nenhuma por todos os integrantes da família que eles estão firmados em honestidade, integridade e lealdade para com Deus. Sabe o que eu penso a respeito de convicção? Isso não quer dizer que sou eu, o homem, o chefe da família, que tenho que trazer para a família quais são as regras, os valores e como é que as coisas devem funcionar. O que nós temos que ter é um sistema forte, central de valores. Onde todos sabem o que deve ser feito. Onde os valores, eles são apresentados, explicados e discutidos. E os valores têm que ser implementados. Onde a principal função daqueles que lideram uma família é mostrar de forma clara como esses valores devem ser vividos e por que esses valores devem ser vividos. A minha preocupação é quando a gente estabelece goela abaixo, dizendo você tem que fazer isso porque você tem que fazer isso. Mas pai, eu não sei o quê. Mas por quê? Porque eu sou pai, eu estou mandando. Eu estou ensinando para ele a relação primeira de obediência. Ele tem que aprender a obedecer. Você está fugindo da responsabilidade de entender o valor e saber explicar o valor, para que esse valor se torne algo claro dentro da minha família. Convicção. Se porque estamos em Cristo, nós estamos firmados em Cristo, fundamentados em Cristo, alicerçados em Cristo. E essa é a parte mais difícil da educação dos filhos, é eu saber transferir e transmitir os princípios. Salmo 78 é lindo. É lindo. Você pode ler essa semana durante essa semana na sua casa. Eu vou pegar esses princípios e valores e eu vou ensinar aos meus filhos. Os meus filhos vão entender esses princípios e valores e vão ensinar aos filhos dele. Os filhos deles vão entender esses princípios e valores e passarão aos seus filhos. O Salmo 78 fala de 4 gerações sendo impactadas por um sistema de valores. Quais são os valores da gente hoje em dia? Qual é a preocupação da gente de fato? Num mundo que é extremamente mutante, transitório, onde os valores de uma geração para outra estão mudando hoje em dia a cada momento, aonde na geração dos meus pais os valores eram muito mais firmes e fundamentados, na minha geração ainda há uma quebra, na geração dos meus filhos, o que eles acreditam hoje, eles não vão acreditar mais amanhã, eles vão mudando de valores. Como é que eu ensino isso para eles? Estando em Cristo. Esses são valores eternos. Filho, se você perdeu um emprego, porque eu te treinei a vida inteira, eu te preparei a vida inteira, para você ser o melhor profissional da face da terra. Só que talvez eu nunca tenha dito para você, que mesmo sendo o melhor profissional na face da terra, tem grandes chances de você perder um emprego. Filho, se você perder um emprego, saiba que há um valor maior do que isso. O valor é estar em Cristo. Não se venda, não se corrompa. Espera em Cristo. Espera em Cristo. Convicção. Convicção. Segunda característica do texto de Filipenses 2 é que ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele diz: completem.
A flexibilidade, ela se desenvolve quando há uma distribuição apropriada de autoridade na casa. Significa que muitas vezes os pais se apresentam como os ditadores, aqueles que definem tudo, em todo lugar, para os filhos. É dessa forma que as coisas devem acontecer. É dessa maneira que as coisas devem acontecer. Filhos, vocês têm que fazer deste jeito. Agora, acho interessante Paulo, educando filhos espirituais na fé, ele diz: completem, preencham, encham o conteúdo com coisas novas. Preencham tudo isso. A minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Tem muita coisa para cada um fazer. Completem, sejam flexíveis. Por isso, numa família saudável, há espaço para que o pai não seja um ditador, mas permita que as decisões sejam tomadas em conjuntos. Completem, completem. Eu não sei todas as coisas. Na verdade, ultimamente, lá em casa, eu estou chegando à conclusão que eu não sei quase nada. Porque a minha família é extremamente dinâmica. Eu não sei a sua, mas a minha família é extremamente dinâmica. Eu gostaria de ter o poder de estruturar a minha família e dizer: daqui até o fim das nossas vidas nós seremos assim. E nada sair do eixo. Mas a verdade, o que eu tenho pensado e compreendido é que nos últimos dias, nos últimos tempos, é difícil você estruturar, organizar e fazer com que tudo caminhe nos eixos. Mas num país como o nosso, onde está extremamente bagunçado, é cheio de turbulência. Quando tira um barato de mim quando a gente viaja de avião, eu sou um sujeito corajoso, mas tem algumas coisas que me dão muito medo. Avião é uma delas, lagartixa é outra. Lagartixa eu acho que é a encarnação do diabo. Eu enxergo uma, eu tenho a convicção plena que o diabo está ali. Plena, absoluta. Avião é outra coisa que me dá muito medo. Tanto que quando eu vou pegar avião, eu não gosto de ficar sentado atrás. Se possível, eu estou lá na frente sentado. E a gente viajou, não sei para onde. Na hora de pousar deu uma turbulência, lá chacoalhou pra caramba. Na hora que chacoalhou, a primeira coisa que o Juan fez, mas gente, lagartixa, e às vezes eu acho que o Juan também é a encarnação, porque a primeira coisa que o Juan fez, quando a gente se encontrou, eu estava sentado atrás, eu fico imaginando como foi a sua cara na hora que a gente foi. Falei, para quê? Para que isso? Por quê? Tirar barato assim do velho que está te colhendo tanto? Interessante é que a gente não tem como prever as turbulências. A gente não tem como blindar o nosso avião de turbulência. A gente não tem como impedir de acontecer algumas coisas. Mas a gente tem sim como pai a possibilidade, a capacidade da flexibilidade. Filho, olha, eu acho que você tem razão. Eu disse aquilo, mas eu estou voltando atrás. Eu acho que a gente pode mudar. Você está certo. Você está certo. Eu acredito no que você está falando. Vamos em frente com isso. Eu estou com você. Nós podemos ser flexíveis nesse caso. Eu tinha dito uma coisa, mas não é vergonhoso voltar atrás. Porque isso é outra coisa, né? A gente sempre trabalha com o conceito de que aquilo que você falou, você vai ter que cumprir até o final. Aí você vem e estabelece uma regra impossível para o seu filho. Poxa, chega para ele e diz: eu estou errado. E a gente tem como acertar isso. Aquilo que eu tinha dito que seria, não será. Você tem comprovado diferente. Então nós estamos juntos. Terceira característica de uma família saudável é o respeito. Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Os membros da família, eles têm um alto nível de consideração uns pelos outros. E como resposta disso, eles têm liberdade para se abrirem, para serem honestos, para exporem o que creem, como pensam e o que duvidam. Há ali um respeito. Porque respeito muitas vezes a gente considera só o fato de como o outro responde, o tom de voz. Esse moleque não tem respeito por mim.
Essa menina não tem respeito por mim. Olha o que ela está falando. Onde já se viu isso? Talvez a forma como se fale, a gente tem que aprender a treinar e a trabalhar. Mas o que está sendo dito pode muito bem ser ouvido. E na verdade, ele tem que ser incentivado a falar o que ele está no coração. Para que eu possa ajudá-lo na sua jornada. Vou ilustrar uma coisa. Quantos são os pais e mães aqui presentes que gastaram tempo com seus filhos, mas tempo falando da vida sexual, explicando como funciona, como é que isso é, do ato em si. Eu estava quinta-feira ouvindo o Tiago e uma pessoa do meu lado. Eu não lembro o que o Tiago falou sobre pureza. Do pai que incentivou, da mãe que incentivou. O rapaz virou para mim e falou assim: o meu pai, aos 9 anos de idade, ele me levou a um prostíbulo para que eu pudesse ter relação com mulheres. Isso é falar a verdade? Vocês me desculpem. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estou cansado dessa visão do mundo a respeito de sexo. Cansado. O povo tem sofrido horrores nesta área. Homens e mulheres infelizes nessa área. A quantidade de divórcios, desquites e traições. Eu recebi um convite via e-mail de um site especializado em encontros para pessoas casadas. Você quer estar namorando mesmo estando casados? Venha para cá, que tem um monte de gente casada que também quer ter outros namorados. Gente, na boa. Na boa. Na boa. Da mesma forma, como a área sexual para mim é uma área tão fragilizada, como a área financeira é uma outra área tão fragilizada. Tem muita gente que diz: André, não fala em dinheiro. Não falamos mesmo. Aqui dentro da igreja a gente não passa sacolinha, não fala em dinheiro, uma série de outras coisas. Mas se nós tivermos que falar em dinheiro aqui, a gente vai ensinar o povo a administrar suas finanças. Porque o problema não é o dízimo e a oferta. O problema hoje em dia é que você não vê o pai ensinando o filho como tem que administrar as suas finanças. Esses dias o Pedro começou faculdade, essas coisas, falou: Pedro, é o seguinte, acabou. Daqui para frente é por sua conta. Eu vou abrir inclusive uma conta para você universitária. Ele falou: tá bom, pai. Todo animado. A gente abriu a conta, fiz um depósito inicial para ele e disse: daqui para frente, cara, você administra. Até o final do ano, eu ainda continuo te ajudando. No ano que vem, cara, você já tem que começar a arrumar estágio, pagar as contas e uma série de outras coisas. Tá bom. Se matriculou num curso na PUC de gerenciamento financeiro. Pai, como é que isso funciona? Ele falou: vem cá, vou mostrar como é que eu opero. Eu tenho um site que eu entro, tenho todas as contas aqui, dessa forma eu vou controlando desse jeito tudo. Cria um para mim, criei um para ele. Hoje assim fica fácil. Fizemos. Quais são os conceitos? Ensinei os princípios, não sei o que. Passado alguns dias ele veio para mim, para Dani, e disse: pai, você não sabe o que foi. O banco me tirou R$6,90 da minha conta. Bem-vindo ao mundo, filho. Bem-vindo ao mundo. Eu deveria ter tirado da sua faz tempo para você aprender. Errei. Bem-vindo ao mundo. Estava indignado. Falei: é isso aí. É isso aí. Interessante que o respeito é a permissão que a gente dá para eles virem questionar os valores, os princípios. É a permissão que eu tenho de questionar os valores e os princípios. Não é a forma somente como se questiona, mas é a liberdade do questionamento. Eu respeito que você pode ter dúvidas. Eu respeito
Eu respeito que você pode não concordar com aquilo que eu estou falando. E o que eu tenho que dizer para você, nós temos um sistema. O sistema é fundamentado num Deus que nos escolheu, num Deus que é soberano e num Deus que nos ama e é bom. Como é que a gente vai agir com tudo isso? Quarta característica é o cuidado. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma família saudável é uma família onde o cuidado é levado a sério. Uma família que assumiu o compromisso de um cuidar do outro. É uma família onde os integrantes se esforçam por manter contato, ao invés de construir paredes, eles constroem pontes. Não é caracterizado por cada um cuidar somente do que é seu. E aqui a gente tem que aprender. Hoje nós estamos gerando filhos, formando os filhos que não sabem cuidar de nada, e cada vez mais nós estamos terceirizando. Essa semana saiu uma reportagem de uma senhora que pagou, eu acho que por 24 horas de cuidado dos filhos. Nem papinha eu quero fazer. E alguém que está fazendo isso, cara, você não precisa fazer 24 horas, começa a ensinar seus filhos a fazer. Eles têm que arrumar a cama, eles têm que arrumar o armário, eles têm que arrumar o quarto. Não é porque hoje nós temos condições de contratar um monte de gente que a gente pode fazer tudo isso. Lá em casa está engraçado, porque a gente tem a moça que vai uma vez por semana. Esses dias eu estava na cozinha fazendo alguma coisa com eles, um deles entrou e falou, está sentindo o cheiro? Eu falei assim, não, do que? Da Graziella, amanhã a gente não precisa lavar a louça hoje então. Porque a responsabilidade estava, quando ela não vai, é a responsabilidade de todos nós. É de todos nós. Interessante isso. Porque o que nós temos que entender é que tem que ter o cuidado. E o cuidado é generalizado. Escuta, o carro, a gente tem um carro só. A família inteira precisa cuidar do carro. A casa é uma casa só. A família inteira precisa cuidar da casa. A Dani tem as tarefas dela, eu tenho as minhas, os meninos têm as deles e a gente tem que cobrar tudo isso. O cachorro é de todo mundo, não é de um só. Cara, vamos aprender a ter cuidado. E nós estamos numa geração cada vez mais de gente que tem ensinado seus filhos a ter cuidado de nada. De nada. Roupa, sapato, tênis, chapéu. Nada. Inclusive o que eu quero fazer um parênteses é que a gente tem que ter o cuidado com as vagas aí fora. Muita gente estacionando o carro na entrada de apartamentos de casa. Isso não é ter cuidado com a coisa dos outros. Semana passada a gente recebeu uma intimação, uma reclamação do apartamento aqui da frente. E essa semana teve uma discussão mesmo com uma das pessoas que mora aí na frente. A gente tem que parar com isso não é cuidado. Eu não posso estacionar onde eu não posso. Ah, mas vai ficar só um pouquinho. Isso não é cuidado. Isso não é cuidado. O cuidado. Quinto, a responsabilidade. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não na minha presença, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponho em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse versículo eu tenho na minha cabeça gravado quando minha mãe ia viajar. Eu lembro dela abrindo a janela do carro e olhando para mim, para o meu irmão mais novo principalmente, dizendo, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então ela já saía carimbando a autoridade dela. Quero que vocês obedeçam. Mas a verdade é que Paulo está transferindo para o pessoal de Filipenses uma responsabilidade. Dizendo, vocês têm que ser responsáveis. Vocês sempre foram responsáveis quando eu estava aqui. Agora que eu não vou estar mais, vocês também têm que ser muito mais responsáveis. Porque agora não tem quem cobre. Gente, a gente tem que entender o seguinte, a principal função dentro de uma família é a promoção de responsabilidade entre outros e que cada um cumpra as suas responsabilidades. Entendendo inclusive qual é o papel de cada... E a gente hoje não sabe mais lidar com isso. Eu vejo os pais transferindo a responsabilidade para todo mundo. Eu vejo pais isentando os seus filhos de responsabilidade.
Em todos os sentidos, em todos os momentos, em todos os... Eu às vezes estou aqui sentado na igreja e eu fico vendo uma criança correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Seu filho pode ser lindo, uma graça, mas ele atrapalha. Por que ele atrapalha? É que a gente tem um movimento para falar para o seu filho na linguagem dele, num outro espaço. Inclusive esse é um dos nossos valores como igreja. Recentemente a gente estava passando por uma crise, vamos devolver uma parte... Recentemente não, nós estamos passando por uma crise, vamos devolver uma parte do prédio, não vamos devolver, vamos enxugar o aluguel. Assim, gente, não dá. Porque um valor da nossa igreja sempre foi ter 3 cultos diferentes, falados em 3 momentos simultâneos, para 3 públicos diferentes, crianças, adolescentes e adultos. O entregar é quebrar um valor nosso. Agora, nós temos a responsabilidade de oferecer isso para os filhos. O que eu vejo, não, ele é tão pequenininho, não gosta, ele prefere louvor aqui. Escuta, ele não está aprendendo nada. Além de não estar aprendendo nada, ele está atrapalhando todo mundo que está do lado. Na boa. Ele é muito bem-vindo na sala de crianças. Porque a nossa preocupação é que ele aprenda na linguagem dele. Que ele entenda a linguagem dele. E você tirá-lo de lá para colocá-lo aqui, você está sendo irresponsável. Porque a gente está oferecendo uma oportunidade para ele, que você deveria estar fomentando isso no coração dele. Então aprenda. Você, criança, tem que ser responsável. Você, pai, tem que ser responsável. É o que eu sempre falei para os meus filhos. Falei o seguinte: igreja e escola não tem discussão. Vocês vão. O resto tudo eu negocio. Quero ir no inglês tal, no inglês B, no inglês C, professor particular, quero fazer... E tinha um deles que começava um futebol, largava o futebol, ia para um outro futebol, largava aquele, ia para um outro aquele, depois fazia não sei o quê, tudo bem. Igreja e escola, eu não abro mão. Sabe por quê? Lá no futuro, você vai ver que a igreja foi algo benéfico para você, da mesma forma como a escola foi algo benéfico para você. Hoje você pode questionar tudo isso. Mas esses 2 valores... E quantas vezes ir para a escola... A Dani, ela é estudiosa, ela ama a escola. Ela não admite que alguém ache escola chata. Eu só conheço 2 pessoas na face da terra que pensam assim: o Israel, que vive na escola e é escoleiro, e a Dani. E eu tive a sorte de trabalhar com um e casar com o outro. Então, quando a gente discute escola em casa, eu fico pensando, gente, eu não concordo. Eu acho a escola chata. Os meninos falam, eu odeio escola. Eu fico pensando, eu também. A Dani acha isso um absurdo. Então, o que eu faço? A minha responsabilidade é ficar de boca calada. Dani, essa área é com você. Amém? Mas a gente tem que desenvolver responsabilidade. Esses dias eles encontraram um tempo atrás encontraram era caderneta, né, o boletim escolar. Eu não sei porque eu guardei isso. Eu verdadeiramente não sei. Mas eu fui tão sério no meu compromisso com eles, que eu disse assim: vocês sempre souberam que a referência aqui em casa, nessa área, não fui eu. É a mamãe. Dani, traz seu boletim para eles verem. Agora vamos lá, é com elas que vocês têm que tratar. Falei, pô, a minha responsabilidade já fiz, transferi para ela, agora cada um tem a sua. Mas o fato é que a gente tem que desenvolver. Escuta, é responsabilidade sua. É sua. E a gente não tem feito isso, sabe o que tem acontecido? Surgido uma geração que, primeiro, para assumir responsabilidade está demorando muito. Você pega esses altos executivos hoje em dia que estão há anos trabalhando, esses caras viram e falam o seguinte: como essa geração nova está dando trabalho para assumir qualquer compromisso. Lógico, nunca tiveram o desenvolver de responsabilidade nenhum dentro de casa, nenhum. A responsabilidade nunca é deles, é do professor, é do terapeuta, é do psicólogo, é da faxineira, é da moça que trabalha em casa, é do pastor, é do líder, é do pai. Ele mesmo não tem responsabilidade nenhuma. Porque ele não tem responsabilidade nenhuma, está casando com quase 40 anos. Quando casa,
não sabe até hoje administrar a vida. Ou geração brava. A geração deles não é a nossa que é ruim. A nossa não está sabendo chamar a responsabilidade. A nossa não está fazendo a nossa parte. Não está cobrando responsabilidade e nem sendo responsável nessa área. Sexta característica: iniciativa. Se por estarmos em Cristo, nós temos motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele está dizendo, escuta, porque nós estamos em Cristo, nós temos coisas para fazer. E aí eu olho para a sua família e digo, o que é que vocês fazem? Quais são as iniciativas em conjunto que vocês fazem? O que é que vocês promovem? Ou é simplesmente um em cada canto? Escuta, a gente tem algo juntos para fazer. Nós saímos juntos, nós almoçamos juntos. Eu acho bacana quando você lê o Velho Testamento, como rituais eram estabelecidos na nação de Israel. Quando eles conquistavam alguma coisa, eles faziam um memorial, colocavam pedras e acrescentavam um altar. E ali sempre que eles passavam, eles viam aquele altar cheio de pedras, um em cima do outro, eles recordavam o que tinha acontecido. O que é que vocês têm feito? O é que vocês promovem? Lá em casa a gente tinha o princípio de que a gente gostava e a gente investia em duas coisas. Uma é na educação. Para investir numa educação melhor, a gente tinha que pagar. Para pagar, a gente fez a opção de não morar em condomínio, porque morar em condomínio traz um valor de casa maior e agrega-se uma manutenção maior. Então a gente resolveu morar na rua, fora de condomínio. Até hoje nós moramos. E aí a gente tinha condições de pagar uma formação melhor dos meninos. A outra coisa é que a gente gosta de viajar. A família gosta de viajar. Por causa disso, o ritual da gente era, nós não gastamos dinheiro com outra coisa, a gente junta dinheiro para viajar. Os meninos não faziam festa para eles. Era Natal, vó, só me dá um dinheiro de Natal, não preciso de nada. Meia, pijama, cueca, coisa que vó sempre dá, né? Meia, pijama, cueca, eu estou bem com isso. Só me dá dinheiro. E a gente ia juntando. Porque para nós, são sempre as coisas que nós fizemos juntos. E as viagens que nós fizemos, são viagens marcadas. Marcadas, são os rituais. Tanto que até hoje, o fogo é que a crise... Agora a gente viaja Pindamonhangaba, sei lá eu. Mas... para a gente sempre foi um valor forte. Iniciativa. O que é que vocês fazem? Ou é só manutenção do mesmo sempre? Se levanta, vai trabalhar, volta. E aí você diz, não, a minha responsabilidade eu fiz, eu estou pagando as contas. A minha responsabilidade eu fiz, eu estou organizando a casa. Os filhos, a minha responsabilidade eu fiz, eu passei. Não, o que é que tem sido feito juntos? Se nós temos alguma motivação, se nós temos alguma exortação, se nós temos alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, se é nosso isso, o que é que nós temos feito juntos? Lembrando que Davi junta o povo e diz o seguinte, gente, a arca está aqui no nosso meio, a representação de Deus está aqui, é onde Deus se encontra com a gente. É onde os valores e os princípios de Deus estão contidos. A arca está aqui. Lembrando que nós existimos por causa desse Deus que está representado aqui. Lembrando que nós existimos porque Ele nos escolheu. E Ele é soberano, Ele é o maior Deus de todos, porque é o único Deus. E lembrando que nós estamos aqui porque Deus é um Deus de amor, e o seu amor dura para sempre, e a sua misericórdia se renova a cada manhã, e é eterna e dura eternidade por eternidade. Por isso nós podemos fazer um checklist, olhando para a nossa vida e vendo a convicção, a flexibilidade, o respeito, o cuidado, a responsabilidade, a iniciativa e realista. Nós estamos nos enxergando como nós temos que nos enxergar de fato. Como nós nos vemos
É como nós somos de fato, ou a gente está fantasiando? Nós temos essas características todas, porque o que nós precisamos lembrar é que Davi voltou para casa para abençoar a sua família. E a minha esperança e expectativa é que você possa voltar para sua casa para abençoar a sua família, assim como Davi fez, que você também possa fazê-lo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.